Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, hoje com a nossa disciplina de filosofia, onde irei fazer a correção da atividade proposta na semana passada. Exatamente. Você que não fez atividade, cuidado com o prazo de entrega, já passou. Olha a pontuação correspondente às atividades propostas lá no Class. Então, vamos lá às nossas informações e instruções sobre a nossa aula. Atividade no caderno, enviar foto no Class, independente de você ser aluno do presencial ou do online, filosofia é tudo nas pastas lá no Class. Vou fazer a correção agora. Se você já enviou a atividade, o que é que vai fazer? Ver se você acertou. Caso tenha errado alguma questão, você corrige, mas não precisa reenviar novamente. Já os alunos que não enviaram, vou dar esse prazo para vocês, um prazo a mais. Assim que terminar essa aula, assim que terminar a nossa aula, tire a foto da atividade e envie no Class. Mas lembrando que a sua pontuação não será a mesma dos alunos que já enviaram dentro do prazo correspondente. Você está enviando em atraso. Então, vamos lá para a nossa primeira questão que fala o seguinte. Relembrando os conceitos. Primeira, hoje a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerência econômica, revela-se em todos os setores com a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Antes da gente ir para os itens, lembrei aqui de uma coisinha para informar vocês. Aqueles alunos que não têm livro, não tem desculpa de entregar atividade, de dizer que não fez atividade porque não tem livro. Aqui na nossa aula, todas as questões estão sendo mostradas para vocês. Então, é bom deixar a preguiça de lado e fazer a atividade, porque contribui com a sua nota de TD para dar a média final. Mais uma vez, as atividades, junto com os TDs, ajuda a dar sua média final do bimestre. Fiquem atentos a essa informação. Então, continuando, vamos lá para os itens da questão. A liberdade de escolha na civilização ocidental, quando se fala de ocidental, está se referindo ao lado dos países capitalistas ou ao lado dos países socialistas. Lembrando aí de conteúdo de história e geografia, que a gente já estudou no decorrer das nossas aulas. Você que falou a civilização ocidental é do lado capitalista, acertou, está de parabéns. Com base nisso, nós temos um legado social, um patrimônio político, produto da moralidade, conquista da humanidade ou uma ilusão da contemporaneidade. O que é essa ilusão que ele se refere? Enganar, se dar bem em cima do outro, explorar o outro, se beneficiar. Lado da civilização ocidental, lembrando do principal país, Estados Unidos, que sempre tenta se dar bem em cima do outro, explorando a mão de obra, explorando os benefícios, explorando os recursos. Então, a nossa primeira questão, o item correto vai ser o item E. Professora, preciso copiar todos esses itens? Pergunta, não precisa copiar os textos mencionados, não precisa copiar os trechos, mas a pergunta e os itens precisa. Segunda questão. No texto a seguir, Walter Benjamin, pensador da escola de Frankfurt, reflete sobre a arte contemporânea. Leia-o e faça o que se pede. Vamos lá ao trecho. A obra de arte
por princípio, foi sempre suscetível de reprodução. O que alguns homens fizeram podia ser refeito por outros. Assistiu-se em todos os tempos a discípulos copiarem obras de arte a título de exercício. As técnicas de reprodução são, todavia, um fenômeno novo, de fato, que nasceu e se desenvolveu no curso da história, mediante saltos sucessivos, separados por longos intervalos, mas num ritmo cada vez mais rápido. Com o advento do século XX, as técnicas de reprodução atingiram tal nível que, em decorrência, ficaram em condições não apenas de se dedicar a todas as obras de arte do passado e de modificar de modo bem profundo os seus meios de influência, mas de elas próprias se imporem como formas originais de arte. Item A. Qual é a principal característica da obra da arte contemporânea apontada por Benjamin? Item B. A mudança descrita de produção da arte obedece a qual tendência geral da sociedade contemporânea? Item C. Cite um exemplo artístico desse fenômeno. Vamos observar as respostas de cada um desses itens. Então, com relação ao item A, que pede a principal característica da obra, nós temos aqui, a informação para vocês. A reprodutividade em alta escala, de tal maneira que a autenticidade e a originalidade da obra perde o valor. Então, quando ele fala qual a principal característica apontada, você vai falar sobre o quê? Você vai mencionar o que o texto retratou. A reprodutividade, ou seja, a reprodução de quadros em alta escala, ou seja, em grande quantidade. Mais uma vez, resposta do item a reprodução desses quadros em grande escala, em grande quantidade. Item B. A mudança descrita da produção da arte obedece a qual tendência da sociedade contemporânea? Agora vamos aqui para o item B. A massificação. O que isso significa? O consumo, o desejo da sociedade de ter aquele produto. Então, coloquem aí a massificação, ou seja, o desejo da sociedade de consumir aquele produto. Mais uma vez, a massificação, ou seja, o desejo da sociedade de consumir aquele produto. Item C. Cite um exemplo artístico desse fenômeno. Item C. Cite um exemplo artístico desse fenômeno. Nós temos aqui, Cuidado, não vão sair anotando tudo. Isso aqui é apenas informação e instrução para vocês. Escutem o que eu vou falar, o que eu vou mencionar, e aí você desenvolve sua resposta. Exemplos artísticos. Olha o que o item C diz, o aluno pode abordar. Significa que você pode falar, que você pode descrever. Pode ser o quê? Um cinema ou televisão. Pode ser a internet, obras de arte, música, pinturas, instalações. Então, desenvolva aí sua resposta para o item C. Ele quer exemplos artísticos. Mais uma vez, pode ser cinema, televisão, internet, obras de arte, música, pintura. Respostas do item A, resposta do item B e resposta do item C. Na terceira questão, lá na nossa aula gravada da semana passada, que foi explicado o conteúdo e depois a atividade proposta, que estamos fazendo a correção na aula de hoje, foi mencionado o seguinte: com base nas ideias do filósofo Henry Fromm, analise a charge e responda as questões. Nós temos aqui, a diferença de classes sociais, como ela é retratada, né? Nós temos uma mulher com muito dinheiro, muito poder, fazendo suas compras. Nós temos um homem, ou um segurança, ou um marido, acompanhando e levando esse dinheiro, levando essa fortuna, vamos dizer assim.
E do outro ponto, nós temos uma mãe com a criança no colo, moradora de rua, pedindo esmola, porque automaticamente ela o quê? Passa fome. Com base nisso, vamos para os itens. Item A. Na sociedade contemporânea, qual dos personagens dessa charge seria mais valorizado e explique por quê? Nós temos aqui a resposta do item A. A pessoa que podia adquirir mercadorias a partir da sociedade de consumo é a mais valorizada. Como assim, professora? Entre as 3 pessoas retratadas na charge, a pessoa mais valorizada era aquela que estava com os produtos, a que estava como consumidora. No caso, a mulher com várias sacolas. E justifique. De que forma você vai justificar os bens que a sociedade ela representa hoje? E agora temos o item B. Qual o equívoco cometido nessa valorização? Vamos observar aqui a informação. Para a resposta do item B. A identidade baseada no ter é uma identidade precária, pois a qualquer momento pode se perder o que foi adquirido. E nesse caso, o ser seria reduzido a nada, a algo destituído de valor e de identidade. Por isso, Erich Fromm defendia outro modo de vida na qual o indivíduo baseasse na sua identidade em viver de maneira significativa e não apenas reproduzindo os interesses da sociedade de consumo. Então, para desenvolver a nossa resposta, qual o equívoco cometido nessa valorização? A questão do consumo, que está relacionado com o quê? Com a globalização. Então, desenvolva aí colocando a resposta. A sociedade vive num mundo capitalista, consumista e que pensa apenas no ter e não no ser. Mais uma vez, a sociedade vive num mundo capitalista, consumista, que pensa apenas no ter e não no ser. Então, fizemos a correção da questão 1, 2 e 3 e para casa da nossa aula de complementação e conclusão do nosso conteúdo, questão 4, 5 e 6. Vou explicar para vocês. Quarta questão fala o seguinte: estabeleça a comparação entre a charge e o pensamento. Aqui a charge está relacionada com o ter, o comunismo, o consumismo, desculpa. Com o ter, com o consumismo. Questão do capitalismo, a globalização. Então, ele quer que você faça a comparação do ter e do ser. É o seu entendimento, a sua opinião. Então, acabamos de ver que a quarta questão quer que você faça uma comparação entre o ter e o ser, o consumismo e o não consumismo. E a quinta questão, ela pede para vocês produzirem um texto. Não precisa ser um texto muito grande, mas um texto que desenvolva a sua opinião. Então, vamos colocar como um parágrafo, para que não seja uma informação muito grande. Em um parágrafo de 5, 6 linhas, você desenvolve a sua opinião sobre o individualismo. De que forma o individualismo está relacionado no seu dia a dia. Exatamente a questão de você ter e não ser, de você pensar em si e não pensar no próximo. Sexta questão, a lógica é uma área de estudo que busca distinguir o raciocínio correto do incorreto. No caso dos argumentos indutivos, o argumento forte do fraco. Em geral, o estudo lógico de um argumento atém-se às relações lógicas entre as premissas e a conclusão. Mas no emprego argumentativo, há mais coisas a serem consideradas, pois boa parte do uso do argumento está relacionado a diálogos orais e escritos. Então, é preciso estar atento ao contexto utilizado de um argumento. Analise o diálogo a seguir e, na sequência, faça o que se pede. Vamos ao diálogo. Bob: dar gorjeta é bom porque recompensa a excelência do serviço. Essa recompensa leva a um esforço maior e a um trabalho melhor. Logo,
da gorjeta é uma prática que deve ser mantida. Já Ellen fala: quem faz um bom trabalho deve receber um pagamento regular, que reflita o valor desse trabalho. O trabalhador não deve ter que depender dos humores dos clientes para ter um bom salário. Logo, a gorjeta é uma prática que não deve ser mantida. Com base nesses dois diálogos, nos dois posicionamentos, o de Bob e Ellen, observe os 3 itens A, B e C para você responder o item A. Explicite, ou seja, explique as premissas e a conclusão dos argumentos de Bob e Ellen. O que eles colocam, sobre o que eles falam. B. Qual o propósito desse diálogo? Qual a mensagem que eles querem passar? C. Dê sua opinião sobre a polêmica estabelecida. Você concorda com Bob? Você concorda com Ellen? Você vai desenvolver sua resposta e justificar o porquê. Então, o que vimos na aula de hoje? Primeira, segunda e terceira. A atividade passada na aula anterior, na aula que fizemos a correção hoje, dessas 3 questões. Enviar foto no CLES da pasta correspondente ao assunto da semana passada, quem não enviou. Quem já enviou, não precisa mais enviar. E para concluir o nosso conteúdo, questão 4, 5 e 6, proposta para casa da nossa aula de hoje. Perguntas e respostas. Precisa copiar texto? Não precisa copiar texto. Aqui no caso, a 6ª questão, você vai copiar o item A, B e C. Essa parte aqui do texto não precisa e nem o diálogo de Bob e Ellen, certo? Entrega dessa atividade até a próxima sexta-feira, até a próxima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no CLES. Só lembrando, antes da gente concluir, antes da gente encerrar, independente de você estar no online ou no presencial, filosofia, todas as atividades são entregues lá no CLES. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau!